Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje estou com um convidado muito especial, que é o perito Kleber Miller, que ele é perito, criminal, e como de praxe, eu peço para que o nosso convidado se apresente à nossa audiência. Se puder contar um pouco da sua história, sua trajetória profissional, a sua área de atuação, principalmente relacionado à área criminal, por favor, fique à vontade. Boa noite aos ouvintes aí desse podcast aí sensacional. Aí é sempre muito legal a gente poder falar sobre advocacia, falar sobre perícia criminal, que é o que a gente gosta, que é o que a gente trabalha. Eu sou o perito Kleber Miller, fui perito criminal aí por mais de 20 anos, onde atuei aí em várias áreas, local de crime, balística, perícias de engenharia, áreas de áudio, vídeo, tive oportunidade. No final ali, já nos 20 anos, fui convidado ali a ser diretor-geral, fui diretor-geral da perícia criminal do Rio Grande do Sul. Aí no final ali, o procurador-geral, do Rio Grande do Sul, doutor Dalazen, lá nos convidou para assessorar lá o Ministério Público, uma área técnica lá. Isso também é importante, Augusto, a gente entendeu. O Ministério Público tem os assistentes técnicos, mas eles tinham uma equipe mais dessa parte ambiental, de perícia civil, coordenei essa área lá. E junto nós tínhamos a ideia de montar um assessoramento técnico criminal para os promotores do júri do Rio Grande do Sul, e foi criado aí, junto com outros promotores, a gente criou ali uma unidade de assessoramento criminal parecido com o assessoramento criminal que o Ministério Público tem no DF, São Paulo, Rio de Janeiro. Então foi um projeto muito bacana. Aí depois saí, fiquei um tempo para atuar com assessoramento técnico. É uma área muito, muito interessante, muito importante aí tanto para acusação quanto para defesa. Nós temos um escritório aí, nós trabalhamos de uma forma até colegiada, Eu estava conversando com o Augusto, o quanto a perícia, eu enxergo ela como um mosaico aí, várias áreas, então é importante ter profissionais aí de várias áreas. Então hoje nós atuamos aí assessorando os profissionais do direito, que é isso que a perícia faz, Ele é auxiliar informativo aí dos profissionais. Então, atuo hoje bastante aí com os advogados criminalistas, estou em vários casos aí, depois talvez a gente consiga tratar. Mas também a gente continua, às vezes a assistente da acusação, às vezes um delegado me liga, um promotor nos liga. Então é isso que a gente faz, essa vida aí, já estou aí mais de 27 anos, então, trabalhando aí com perícia criminal. Maravilha, agradeço mais uma vez a presença do nosso convidado, por topar essa conversa. Com certeza vai ser muito enriquecedora, pois nós, advogados, ficamos ali muito, muito restritos, ao próprio processo, na parte doutrinária, da lei seca, da jurisprudência, mas precisamos ter essa conversa interdisciplinar, com demais ramos do conhecimento. Então é muito importante contar aqui com a presença de um profissional que tem essa relação com o direito, mas ele domina uma outra área, um outro ramo de conhecimento. A primeira pergunta que eu já faço aqui para o nosso convidado: como funciona a sua atuação na prática, como assistente técnico, seja na produção de provas, como muitas vezes assistente em ações criminais? Se puder exemplificar para a nossa audiência, que boa parte da nossa audiência são advogados criminalistas. Vamos lá, Augusto. Então, até é importante a gente tratar sobre isso. O advogado criminalista, o cidadão vai precisar, aí em algum momento, se tiver envolto em algum imbróglio aí da área criminal, ele vai precisar, aí do trabalho aí dos nossos valorosos advogados aí. O advogado, muito essa questão jurídica, toda aquela parte processual, mas dentro dessa atuação criminal, muito se tem em relação às provas materiais. Então, essa questão dos entender até o que é o assistente técnico, o que é o perito. Então, o perito oficial criminal, ele é um profissional ali concursado,
nível superior de áreas muito específicas dentro da perícia, que é a área que eu atuava antes, e se produz ali, lá no inquérito, ainda na fase de inquérito, que é uma fase administrativa, né? Claro, para os advogados ser mais tranquilo, mas não tem nada ainda de processo, é aquela parte da investigação ali da delegacia, e é esse momento que se produz a grande maioria dos exames periciais oficiais. Então, sempre pegar um exemplo aí, um homicídio por arma de fogo. Então, primeiro, a pessoa foi encontrada lá, será que aquilo é um homicídio? Será que aquilo é um suicídio? Será que não foi um acidente? O que será que aconteceu ali? E se produz, então, tu pode ter ali um exame de um celular, ou um exemplo, um acidente de trânsito, daqui a pouco tu tem uma filmagem lá, uma câmera. Será que dá para calcular a velocidade com aquilo ali? O celular, analisar celulares, conversas, né? A gente pode depois tratar ainda um caso aí que envolve essa questão que o celular é usado no júri, né? Então, júri muito essa questão crimes dolosos contra a vida, mas o advogado, ele pode se assessorar de uma equipe técnica desde o inquérito. Nem sempre a polícia faz toda a investigação, daqui a pouco até o advogado tem normativas aí da OAB que fazer aquela questão da investigação defensiva, pode produzir algumas coisas, ou diligenciar ali já no inquérito com o delegado, doutor, eu acho que era importante fazer isso, esse exame, cuidar para a gente não perder, porque até algumas provas que são irrepetíveis, alguns exames são irrepetíveis. Se passar o momento daquele exame, aquilo ali pode se perder, um vestígio, um exame importante, e depois, ao longo de todo o processo, vamos supor que a pessoa foi ali denunciada, né? O cidadão ali é o réu, o advogado, vamos supor, está na defesa desse réu. Tem toda aquela fase aí do júri, aquelas 2 fases do júri. Então, algumas coisas ainda tentar se produzir ainda naquela fase de instrução. Então, aí, muito importante o assistente técnico junto. E a forma, isso é uma coisa que eu conversei com alguns, que a gente podia... Essa forma, essa relação do advogado com o assistente técnico. Então, o advogado já saber que ele vai procurar um assistente técnico, saber as dúvidas que ele tem, o que ele precisa responder, isso aí vai ser sob a forma de alguns quesitos, mas de mandar para a tua equipe técnica, aí no nosso caso aqui da Miller Perícias, né, que eu sou o CEO aí da empresa, de analisar o que já foi produzido. Mas, e nisso tudo é importante o trabalho do assistente técnico, porque uma das primeiras coisas que às vezes que eu peço para o advogado e o doutor, manda o processo e vão diligenciar com o juiz para oficiar a perícia, para saber que exames foram solicitados. Saber todos os exames que foram solicitados. Será que todos os exames já estão concluídos? Será que os exames já estão aqui? Aqueles quesitos que foram, às vezes, quem é que faz o quesito para o perito lá no começo? Vai ser o policial. E às vezes a gente sabe pela experiência, às vezes tem ali um copia e cola ali, né, doutor Augusto? De fazer as perguntas erradas, ou perguntas que não vão responder algumas dúvidas que são importantes para o processo, aquela questão dos quesitos. Então, nós diligenciarmos ali para que a gente consiga ou fazer mais exames, ou complementar aqueles exames. E como é que o advogado que não entende de medicina legal, ele não entende de gravação de áudio, de frequência de áudio, para saber se aquela voz é minha, que pergunta que eu tenho que fazer para um profissional que é altamente técnico, que é altamente... o detalhe científico, a pergunta científica que tem que ser respondida, tem que ser uma forma adequada daquilo que ser perguntado. Então, nisso também a gente atua, auxiliar o advogado a fazer esses quesitos e também de emitir os pareceres técnicos. E depois de tudo isso produzido, daqui a pouco eu tenho um testemunho, uma coisa, daqui a pouco um teste que a nossa equipe mesmo pode produzir. Eu teve um caso aí de Macapá, tinham questões de tiro, de distância, de resíduo, e a gente foi para o stand produzir para poder explicar isso para o advogado e para o caso, assessorar aquela tese, né? Então, sempre a gente diz assim, assessorar a tese, ou uma tese da acusação, uma tese da defesa. Então, muito do nosso trabalho envolve essa questão toda. E daqui a pouco sente necessidade de nós depormos lá como perito, né, para ser questionado pelos advogados, vamos supor que a gente é contratado pela defesa,
fazer algumas perguntas que a gente explique alguns detalhes lá para o conselho de sentença, né? Que aí essa coisa é importante, porque o conselho de sentença, se os advogados já não os juízes, promotores, eles já não são especialistas ali, seria o leigo, né? Em relação à prova técnica, imagina ainda as pessoas, às vezes, que estão ali numa comissão de sentença, no conselho de sentença, que às vezes é um profissional da saúde, é um cidadão ali normal, comum, com conhecimento não muito aprofundado, e que vai julgar aquilo. Então, também é um desafio, às vezes, conseguir detalhar, explicar aquelas questões técnicas, não só nós entendermos isso, mas conseguir explicar isso de uma forma inteligível, né? Então, um pouco do nosso trabalho, de uma forma resumida, é isso. O que você tinha comentado também a respeito dessa atuação já a partir do inquérito, né? Que muitos profissionais estão pensando só no processo, né? Ali a partir da denúncia, assim, dentro da própria instrução processual, que daí seria, assim, produzida a prova no sentido jurídico, né? Chamado, né? Porque os juristas consideram que na fase do inquérito não seria, por ser assim um procedimento inquisitorial, seria a produção de elementos de informação para o oferecimento da denúncia. Então eu percebo que há, digamos, uma menor valoração por parte dos advogados em relação ao inquérito. Os advogados, no geral, focam muito apenas na instrução dentro do processo, certo? Mas você tinha comentado a respeito do inquérito, dessa importância já de ter uma produção de vamos chamar assim, entre aspas, uma prova defensiva, ou um elemento de informação defensivo, já com essa produção de uma perícia, de um assistente técnico, né? Então, se pudesse desenvolver um pouco mais essa questão, até com exemplos, né? Seja relacionado a crimes contra a vida, ou outras modalidades de crimes. Num mundo ideal, qual seria o momento, já do advogado pensando na sua defesa, em qual momento que ele deveria, sim, procurar um assistente técnico para montar a sua defesa? Digamos, já teve ali a instauração do inquérito policial, já seria esse momento ele procurar, então, esse assistente, já para procurar ali fazer uma espécie de contraperícia, que é feito pela Polícia Civil, Polícia Científica, né? Então, qual seria esse momento ideal, vamos pensar assim? Assim que o advogado foi contratado pelo cliente, eu acho que eu já devia nos ligar. Independente do momento em que ele esteja atuando dentro do processo, né? Já mandar ali a questão, às vezes, muitos casos aqui me mandam as notícias, vai tendo acesso às peças, vai mandando as peças do inquérito, a gente já vai olhando, porque nesse momento, né, desse momento, eu acho, é que nem a própria perícia criminal, eu não enxergo muito diferente. Eu acho que sempre quanto menos tempo se perder, tempo que se perde é verdade que foge. Acho que isso é uma máxima, assim, que quem trabalha com criminal tem que ter isso em mente, né? Por isso que até a forma como a perícia criminal trabalha, isso é bacana a gente poder tratar sobre isso. Os peritos de local, eles ficam 24 horas por dia, onde eu ficava ali no plantão. O local deu, aconteceu, foi informada a autoridade policial, até entender esse fluxo, né? O que acontece realmente num crime? Tu liga para o 190, o que é o 190? É uma central que já vai registrar isso e vai acionar a polícia militar vai fazer, para fazer aquela parte do isolamento. Daqui a pouco vai chamar uma volante, depois às vezes quem vai investigar aquilo vai ser até um homicídio, não vai ser nem aquela volante, e já aciona uma perícia criminal. Os peritos, se não estiver atendendo alguma coisa, que às vezes os peritos estão em 3, 4 equipes atendendo o local, às vezes dá 3, 4, 5 local ao mesmo tempo. Porto Alegre aqui, por exemplo, falando aqui de Porto Alegre, não do plantão, lá de dar 15 locais, uma coisa louca, assim, de eu sair para a rua para atender e não voltar mais. E todas essas informações vão ser importantes. Então, assim, por que eu falei isso? Porque os peritos têm que chegar ali quanto antes, preservar aquilo tudo, nada se perder.
E não vai ser diferente isso aí pro advogado. Então, e também essa questão do advogado, eu tinha uma ideia assim dessa relação do advogado com a autoridade policial, né, com a autoridade. Eu vejo muito cortês, assim, em alguns casos, da gente participar, uma relação muito cortês, da forma como o advogado trata ali o delegado. Doutor, eu vi tanto como assistente de acusação, advogados já atuando, diligenciando ali, que estão vendo que a pessoa, no caso que nós estamos aqui, que suspeitam, né, que os PMs teriam matado o rapaz, do advogado, ele está trabalhando com a gente desde lá do começo. A investigação ainda estava meio trancada e o advogado do Paraná aí já está atuando, nos consultou, eu fui para o Paraná. A gente foi no local, eu fui no local onde aconteceu o crime. Imagina, eu consegui ver vestígios ainda. Olha quanto isso é importante, o quanto antes. E fiz as fotos, fiz registro, entendi tem uma questão ali de uma fuga no meio do matagal ali, num barral, uma chuva, um terreno inclinado. O carro bateu lá não sei aonde. Foram tiros no veículo. Então, assim, a gente conseguiu ver um monte de coisa. Consegui ir lá na perícia conversar com os peritos, qual os exames que foram feitos. Tinha uma coisa que a gente queria que fosse feita, a gente não conseguiu no cadáver, questão de resíduos de tiro. Olha, por exemplo, agora, o que aconteceu? Esse cadáver vai ser enterrado e eu queria ver alguma coisa de resíduos de tiro nas mãos. Será que ele realmente atirou? Não, mas tu vai enterrar ele, a necrópsia talvez não olhou isso, não se solicitou. Aí tu vai ter que fazer uma exumação. Como é que eu vou perder alguns vestígios? Então, assim, quanto antes o advogado tratar ali com o delegado, chegar na delegacia, conversar, saber que exames, daqui a pouco ele fica sabendo de uma informação, doutor, nós ficamos sabendo de tal coisa, fulano de tal, ele viu um negócio, eu acho que se o senhor vier chamar, convocar, ele vai. O que impede, né, do advogado fazer essas diligências, ele mesmo, algumas coisas buscar na investigação, tanto para a defesa quanto a acusação, e ter sempre essas informações atualizadas ali da delegacia, né? Então, tem coisas que se perdem. Daqui a pouco tu tem eu fui num local lá que o policial, isso é muito ruim. Tu tem as câmeras, isso é uma coisa, acho bacana da gente falar, sabe, Augusto? Câmeras hoje, filmagem, essas coisas. O sistema de câmeras lá todo filmou aquilo. O que a perícia faz? Qual é o procedimento correto? Chama um perito, ele vai lá naquela unidade de gravação, tu extrai aquele material em alta qualidade, máxima possível, né? Tira aqueles vídeos todos, porque daqui a pouco o sistema sobrescreve. Ou então o que acontece? O policial vai lá, ele vê aquela câmera que está sendo filmada, ele pega o celular e filma aquilo ali. Aqui eu já perdi horrores de qualidade. E outra, eu vou olhar um material desse, será que ele filmou tudo? Daqui a pouco eu vejo aqui, será que tu não filmou uma parte, outra parte tu não filmou? Será que os momentos anteriores dessa filmagem e posteriores ao que realmente é o fato, ele não pode ser importante? Pode ser decisório. Então, ter essas informações e trabalhar essas informações, trazer o máximo de informações, tanto para o inquérito, quanto antes, aí eu acho, quanto antes melhor. Mas não é o mundo, não trabalhando no mundo sonho, né? A gente idealiza, né, no mundo ideal. Às vezes o cliente ele troca de advogado, ou o advogado ele é chamado. Esse caso hoje, que os advogados estavam me ligando, estavam no júri falando comigo, mandando arquivos. Assim, o advogado entrar um dia antes do júri. O advogado entrar, em que momento entrou o advogado dentro do processo, até ele se ambientar de tudo aquilo ali. Então, e até para as pessoas que vão ouvir, não só os advogados, que esses nossos programas acabam atingindo um monte de gente. Se a pessoa tiver envolvida em alguma coisa dessa, procura um advogado desde o começo e já começa a tentar levantar o máximo de informações, aí trabalhar com uma equipe boa, com advogados especialistas, né? Acho que é importante, né? Em qualquer ramo, nós temos os peritos especialistas, os advogados especialistas. Não, tem um amigo meu que é advogado, meu irmão é advogado, o cara é tributarista, civilista, e daqui a pouco vai se meter ali. Não,
vai ali para o criminal. Meu amigo, não faz isso. Não vai chamar o eletricista para arrumar teu cano da cozinha. Então, essa coisa, e nós também, isso é muito importante, de trabalhar com técnicos e especialistas, e eu tenho a honra aí de trabalhar aí com aqueles que eu acho das áreas dos melhores do Brasil, de ter um especialista para fazer aquilo, né, doutor? Já que você havia até comentado nessa questão dos ramos, dos especialistas, né? Por exemplo, nas tuas perícias, nos trabalhos que a tua empresa, né, ela acaba desenvolvendo, na parte criminal, pode dar exemplos, assim, de ramos que vocês acabam atuando, né, dentro da esfera criminal? Que tipos de crimes, como falei, crimes contra a vida, ou enfim, ou demais modalidades de crimes, puder exemplificar para a nossa audiência? Vamos lá. Se eu fosse que nem eu tenho um amigo meu que foi diretor da Bahia, perícia da Bahia, ele tinha uma frase que eu gostava muito, ele dizia que perícia criminal a gente faz desde parto de pulga a lançamento de foguete. Então, assim, na perícia criminal, o universo, claro, é uma brincadeira, né? O pessoal vai essa hora, talvez não sei onde é que a pessoa vai estar ouvindo o podcast, aí um pouco é bom para dar uma descontraída, mas reflete um pouco do que é a área criminal. Claro, a gente demanda um monte de coisa, mas tem áreas que a gente acaba sendo mais demandado. Então, vejo muito essa questão principalmente júri, até para entender, né? Acho que a gente pode didaticamente, né? Como eu trato nas obras aí, tem criminalística, medicina legal e laboratórios, que é mais ou menos assim que a perícia se divide. A perícia se divide em criminalística, então tem áreas ali que são da criminalística, que é local de crime, balística, documentos, análise de informática, perícias de engenharia, de desmoronamento, de acidente de trânsito. Aí dentro da medicina legal vai ter os exames nos vivos e mortos, até a gente ter uma ideia equivocada em relação a isso, né, doutor Augusto? A perícia atende, 90% das pessoas que a perícia atende em medicina legal são vivos, só 10% que são mortos. Então, tu tem muito exame de lesão corporal, do detento, que tem um exame ali preventivo a questões de agressão, um acidente que a pessoa se machucou. E tu tem uma questão que seriam divisões, né, da perícia criminal normalmente ali, que são os laboratórios. Aí tem essa questão da química bruta, analisa, por exemplo, a droga bruta. Tu tem uma questão da toxicologia, que seria aquelas substâncias analisadas nos teus fluidos, aí no teu sangue, na tua urina. Aí entra o álcool, entra as drogas, os venenos, os remédios. A gente pegou um caso agora que era um aborto, que foi uma denúncia de aborto, que a gente analisou essa parte. Eu sou engenheiro químico, né? A gente analisou essa parte toxicológica, como é que funcionava ali o misoprostol, o Stotec, e questões de DNA. Mas, ou seja, o que acaba acontecendo? Quando tu vai mandar um processo para nós, eu posso ter laudo de qualquer uma dessas áreas. Eu posso necessitar de conhecimento de qualquer uma dessas áreas. Estava num caso agora, uma mineradora, em que a análise era de documentos digitais. Então, daqui a pouco a gente vai precisar hoje, crescendo aí, um documento digital. Mas, se a gente for assim, o que acaba aparecendo mais, assim? Os laudos de medicina legal, a questão porque se tu trata da morte, tem casos que às vezes só tem o laudo do médico, que é a necrópsia. É o caso que eu estava agora, que eles me mandaram, só tinha o laudo da necrópsia. E da necrópsia a gente conseguiu interpretar horrores de coisa ali. Mas como é que a gente acaba trabalhando hoje? E talvez a pandemia acabou trazendo isso. Essa questão híbrida. A gente trabalha muito remoto. Hoje eu estava falando, o meu escritório tem que ser aqui, uma internet boa e um monte de livro e os contatos, e a gente se reunir, te manda o arquivo, tu analisa o arquivo. O doutor Antônio é um que eu trabalho bastante, médico legista. Então, essa análise conjunta nossa com a medicina legal. Então, interpretar os ferimentos, cada palavra ali do laudo da medicina legal pode ter uma significância e trazer alguma coisa. Então, isso é uma área muito forte, balística também. Então, interpretar os exames, todos os tipos de exames, da descrição da arma, de funcionamento, de lesões, né, dos ferimentos, interpretação dos laudos de local também. Então, até acho muito difícil
um profissional que não foi perito criminal trabalhar com o legista, que trabalhar com assessoramento técnico, sabe? Talvez algumas áreas, mas nós não tem como atuar com isso sem ter tido a prática, conhecer na prática ali, né? E participar de muito evento científico. Então, essa questão da balística, mas a gente pode precisar de alguma coisa do toxicológico, né? Pode estar associado ao toxicológico. E muita coisa, cada vez mais, né? Os exames de imagens, exames de mídias digitais. Então, alguma coisa com celular, ou vídeo, um áudio. Tinha um áudio agora que tem a gravação ali, se suspeita de uma pessoa, aí nós temos a perícia aqui, a voz não é ela, não é a pessoa. Mas como é que eu vou provar isso? Basta eu ouvir? Não, mas isso aqui não é o cara, eu tô vendo que não é ele, tá vendo? Olha a minha voz, olha o doutor Augusto, são vozes totalmente diferentes, mas eu tenho que ter um laudo que prove isso, por equações ali, por valores. Então também é uma área que se demanda bastante aí, essas questões de mídias digitais de uma forma geral, né? Que são vídeos, áudios, essas questões de celulares. Então, lembrando, claro, a gente começa a conversar aqui, a gente já tem muitos casos, né? E eu acabo sempre fazendo o máximo possível de sempre fazer aquela leitura de tudo, né? E aí a gente ir discutindo, como eu fazia na perícia criminal, de uma certa forma, como diretor, né? Que a perícia também trabalha assim. A perícia, ela tem os especialistas e os exames são feitos por cada um dos especialistas. Que seria até uma proposta para a perícia, eu, quando era diretor lá, eu falei que o laudo do local deveria ser um perito que faz o laudo do local e todos os outros laudos deveriam vir para esse perito de local. E ele fazia um laudo que englobasse tudo isso. E é o que a gente acaba fazendo no assessoramento. É uma interpretação daqueles elementos que estão dentro do processo, aquelas provas estão dentro do processo. Então tem, no júri, a maioria, o que a gente vê? É homicídio por arma de fogo, homicídio por arma branca, um atropelamento. Agora a gente até pegou um caso que é diferente, assim, de uma certa forma, que é o júri de uma pessoa ter provocado o aborto na outra, né? A pessoa está sendo julgada, né? A gente até conseguiu provar, né, que as coisas não tinham acontecido, né, como uma vítima alegava, né, a questão de um aborto químico. Então, essas são áreas bastante demandadas aí, mas daqui a pouco tu precisa de um documento, né, se a gente for falar de casos depois, né, tem casos, tipo, a gente falou muito, o Brasil todo conheceu o caso Bernardo, né, do menino Bernardo, e tem um caso que eu sempre comento, que é o da mãe do Bernardo, né, que foi antes do Bernardo, que é a Odilene Glione, e um exame não tinha sido feito, que era uma carta, existia uma carta lá, uma carta a gente chama de carta de despedida, ou carta de suicídio, né, que as pessoas chamam, e a autoridade policial não tinha solicitado o exame na carta. Então, a polícia concluiu lá, por exemplo, o exame, se a gente puder falar do caso aí, doutor, qualquer coisa, só me corta, mas a autoridade policial não fez lá, e ela era uma carta dela, o punho dela, né, e tiro, né, em torno do palato, né, então tem toda a situação lá, e é o pai do Bernardo, e esse caso aconteceu antes da morte do Bernardo. Então, quando aconteceu a casa do Bernardo, não, se ele está envolvido com a morte do Bernardo, ele também matou ela, seria a ex-esposa, né? Então, e tinha uns exames que não foram feitos, ou seja, uma carta, uma perícia de grafo, né, de grafoscopia ali, para dizer que aquela escrita era dela, né? E aí entra dentro da família lá um perito particular, e ele disse que a carta era da secretária. A carta era da secretária. Então imagina o imbróglio que se virou dentro do processo, e esse laudo está equivocado. Tenho certeza que esse laudo está errado. Então, eu disse, não, manda esse laudo, né, porque eu era diretor, manda esse laudo para a gente fazer com os peritos oficiais, os peritos aqui. Na época eu disse assim, eu quero que todos os peritos da DOC, né, que trabalham com documentoscopia da perícia criminal, atuem no caso. Não são muitos, a gente tem uma ideia que são muitos, não eram muitos, acho que eram uns 4, 5. E todos os peritos atuaram no caso, para fazer um exame de uma carta. E sem dúvida nenhuma, assim, que a carta era dela. Então ela tinha uma característica muito interessante, assim, é um caso muito interessante, tecnicamente muito interessante, né? Então, para a gente ver
que área vai ser importante? Vai depender muito do caso. Claro, tem coisas que se repetem, mas daqui a pouco a solução ali do caso, ou o a mais, porque nunca a gente vai ter aquela certeza absoluta, mas tem alguns elementos que trazem muita convicção no caso. Pode demandar um profissional que a gente às vezes nem imagina. Eu vou fazer aqui uma pergunta no seguinte sentido, já falando do júri. Podemos considerar que a perícia, o assistente técnico, né, da defesa, sempre é indispensável no júri? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quais são as perícias mais comuns, né, que são realizadas ali no júri? Se puder até relacionar, citar casos marcantes, assim, de uma série de perícias, né, que o senhor pode ter atuado aí relacionados ao júri. Então, já a primeira pergunta, a perícia técnica, o assistente técnico, sempre é indispensável no júri? Excelente oportunidade até para falar sobre isso, né, Augusto? Porque tem casos que que o pessoal me manda para a gente analisar e eu falo para o cliente, olha, nós não temos como colaborar nesse caso. Porque independente de a gente estar atuando aí pela defesa ou pela acusação, o nosso compromisso é com a verdade científica, né? Claro, tu pode reforçar alguns elementos que são importantes para a defesa, mas tu não pode distorcer fatos, tu não pode distorcer um gráfico de áudio que diz que a tua voz não é a minha. Tu tem uma frequência tal, um pitch tal na tua voz, eu tenho outra. Tu tem uma energia, tu usa umas expressões, eu tenho certeza, né, que aquele áudio deu. Então, tu não vai poder atuar nesse caso, não tem por que tu atuar nesse caso. Mas eu acredito que na maioria dos casos, sempre a gente acaba, até pela experiência, e muita casuística, eu não sei quantos mil casos eu atuei, 5 mil, 6 mil, não sei mais quantos casos eu atuei, que a tua experiência como perito, até como experiência de vida de uma certa forma, porque eu respiro perícia criminal, eu sempre acordo pensando em perícia criminal, deito, vou sair daqui, vou ver a série de CSI que está começando no Netflix de novo. Então, assim, é uma coisa até muito legal. Agora estava olhando, tem coisas que ele fala no CSI que a gente está usando hoje. Eu sei lá de quando é essa série. Uns episódios novos que estão no Netflix. Ele está falando em coisas ali, respingo de mancha de sangue por arrasto. São coisas que tem coisa que tem que se falar no Brasil um tempo agora. Está falando em RFID, Radio Frequency Identification. Então tem coisas assim, em relação à ciência e tecnologia, que tu sempre vai ser importante aí dentro da perícia. Então, em relação a essa questão do assistente técnico, eu acredito de alguma forma em quase todos os casos que a gente foi contratado, de alguma forma a gente colaborou. Até para te conversar com o advogado, tu marcar alguns pontos, coisas que tu tá vendo. Tem coisas que não fecham. Eu conversar com o advogado, doutor, se o cliente está mentindo. Ou o senhor está mentindo para mim, ou o cliente está mentindo para o senhor. Mas o que aconteceu, isso aqui foi isso. Então, às vezes, isso também é muito importante para o advogado, para ele saber onde é que ele está pisando. Então, fica uma relação de parceria também do advogado com o assistente técnico. A gente acaba fazendo amizades, tem advogados, nós viramos amigos. Então, falar a verdade ali e ser muito ético, muito honesto, acho que isso é muito importante. Então, às vezes eu digo para o cliente, olha, o senhor não precisa me contratar, eu não tenho nada para ajudar no seu caso. E tem casos que eu realmente não quero pegar, eu olho, tem um caso ali que vi que o cara deu um tiro nas costas do outro, eu não vou pegar o caso, eu não vou assessorar nesse caso. Eu olhei ali, não tem, essa versão que ele está dizendo, que isso aqui não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi outra coisa. Então, assim, tu quer que eu atue de qualquer forma, então tu pega o meu parecer e joga no lixo, porque tu não vai usar ele para nada, né? Eu vou afirmar coisas que não vão ser úteis para o teu cliente. Então, para que eu vou fazer o teu cliente gastar com isso para uma coisa que não vai servir? E desculpa a tua segunda pergunta, ou seja... Mas antes da gente ir para a segunda pergunta, só complementando a tua resposta, que eu achei muito interessante, que o trabalho da perícia é justamente a busca dessa
vamos chamar assim, dessa verdade científica, né? Daquilo que a partir de uma análise científica aponta uma verdade para a gente, né? Isso eu achei muito interessante essa colocação, pois muitas vezes acontecem situações em que o cliente ele pode, no íntimo dele, desenvolver uma tese defensiva e ele procura colocar essa tese como verdade para o advogado, isso ocorre, né? E o papel do advogado justamente ele ouve, né, essa história do cliente, mas a partir ali dos elementos, ele, em algumas situações, ele tem que confrontar o cliente, né? Olha, o que você está me passando não está sendo corroborado pelos elementos aqui, né? Então, é muito interessante essa questão dessa, vamos chamar assim, dessa verdade científica, né, que a gente vai trazer ali para uma verdade processual, até numa estratégia, né, pensando no júri, porque tem situações em que não vai ser sustentado uma negativa de autoria ou não vai ser sustentado uma legítima defesa, né? Vai ser sustentado, assim, que houve, assim, a autoria daquele homicídio, mas a partir de uma análise técnica é possível afastar uma qualificadora ou tentar um homicídio privilegiado. Isso é muito interessante, né? A partir dessa análise técnica, né? Essa sua colocação, ela abre um debate muito interessante. Claro, eu vejo a gente segue vários advogados aí, conhecemos alguns advogados que são excelentes, a gente vê, eles são tecnicamente excelentes, assim. E aí tu ganhou o júri, tu perdeu, claro, tem uma questão filosófica, parece que ninguém ganha, que o júri é uma coisa assim, eu tenho a sensação, às vezes parece que ninguém ganha, não tem essa questão de ganhar ou perder o júri, sabe? Porque às vezes a família quer condenar aquela pessoa como uma forma de trazer um certo alento, né? Por exemplo, tu matou meu filho, eu quero condenar alguém lá, e aquela pessoa tem que pagar por aquilo, né? Então tem toda uma questão assim, mas o que acontece às vezes, que é o caso, esse pediu que a gente falasse de caso, que é o caso eu até falei ontem para os advogados, né? Do Mind Jus ali, criminal, eles me convidaram para falar sobre, eu te mandei até ali o material, de mudar um júri. Eu tratei alguns casos, né, muito bacana. Acho que tem aquele caso do O.J. Simpson, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, todo advogado deveria conhecer o caso do O.J. Simpson. Mas principalmente a ótica do assistente técnico, né, que os assistentes assessoraram os advogados, que eles chamaram de um Dream Team ali, né, montaram um Dream Team de advogados, mas eles tinham o Lee, né, que era um assistente técnico muito bom. Ele questionou muitas coisas, assim. E depois eu tratei do caso, que é esse caso que foi considerado o júri mais longo do Amapá, que é um caso envolvendo um policial, aí tem uma moça, então tem toda uma... E a denúncia, ela falava no homicídio doloso, que era um feminicídio, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, os advogados criminalistas que estão nos ouvindo, eles vão ver, olha, talvez isso seja até o kit aquele, né? Tu dá o homicídio, já vem com as três ali junto ali, e não tem elementos para isso. Então, às vezes, o réu, aquilo aconteceu, então acho que é uma coisa interessante da gente tratar, né, doutor Augusto? Materialidade, autoria e a dinâmica. Como é que isso aconteceu? Será que realmente aconteceu aquele crime? Será que foi ele que fez? E como é que ele fez? Quando tu entra no como é que ele fez, como é que aquilo aconteceu, isso pode representar dele tomar 6 anos ou tomar 20, 30, entendeu? Então, desculpa a expressão assim, que a gente está acostumado, não muito técnico, mas ser condenado ali por um prazo diferente. E esse caso do Macapá foi realmente isso. Então, tinham elementos que diziam que, por exemplo, o feminicídio, né, que aquela questão de gênero, tem que ficar caracterizada, qualificar, né, doutor, me corrija se eu estiver errado, qualificada pelo gênero. Eu teria que provar ou que eles tinham uma relação, que eles tinham um relacionamento, ou que aquilo ali era uma questão, por exemplo, eu não gosto de mulher, eu vou matar por causa disso. Provar isso, né? Primeiro que ele teve a intenção de matar, e a outra que tinha essa questão do gênero. Então, uma das questões que se levantou é que eles tinham um relacionamento há meses.
E aí, pelos laudos, da análise que a gente fez lá dos laudos, principalmente na informática, eles tinham se conhecido um dia antes. Então, isso é uma prova que ela já derruba o feminicídio. Assim, tu tá dizendo que esse relacionamento de 4 meses, eu tenho conversas que diz assim, oi, doutor Augusto, tudo bem? Oi, Kleber, tudo bem? Posso salvar teu contato? Pode. Quando é que a gente se conheceu? Naquele dia. Né? Ou então, naquele dia, a gente começou a trocar mensagens. Daqui a pouco eu digo, onde é que o senhor mora? Por que o senhor trabalha? Ou seja, essas pessoas não se conhecem. Se a gente olhar o diálogo ali, todos os diálogos, essas pessoas não se conhecem. Se essas pessoas não se conhecem, tudo aquilo que se falou e alguns testemunhos que se usou aquela figura não da testemunha, mas do informante, de um filho e a esposa do filho, que não tem compromisso com a verdade, para falar o que ele quiser. E partiu daquele falar o que quiser, por uma verdade que a gente derruba com a prova técnica. Eu provo numa conversa de celular que as pessoas não se conheciam. Ou seja, daqui a pouco ele matou ela. Não, matou, mas feminicídio não foi. Então, pode ter sido um homicídio. Aí meio cruel. Aí vou entrar no meio cruel. O que é meio cruel? O que é meio cruel? Eu vou botar que nem aquele tropa de elite, aquele bota a pessoa dentro do pneu, toca fogo. Eu quero que ele morra, mas eu quero que ele sofra. Eu pego o cara, amarro ele pelo pescoço, para-choque do carro e arrasto ele. A asfixia muitas vezes é puxada para o meio cruel. Né? Além de tu matar a pessoa, tu quer que ela sofra. A mulher morreu com um tiro no peito. Isso aí não tem meio cruel em lugar nenhum. É um único tiro. Isso não é meio cruel. E aí o que acontece? A leitura pura do laudo da medicina legal tem um quesito específico lá, que tu consegue ver se aquele meio... ali é que tá. Por que aquele quesito tá e é padrão lá no laudo da medicina legal? Essa questão do meio cruel. Não, então, tem coisas que a gente vai, e nesse caso foi realmente isso, conseguir trazer elementos técnicos e vir derrubando cada um desses elementos técnicos, e daqui a pouco se chegou num ponto que não foi dolo. Foi um acidente que ocorreu e nem foi ele que disparou a arma. Ele pode ter sido imprudente com a arma, ele pode não ter cuidado da arma, ele pode ter bebido, andou com essa arma para cá, para lá, mas daqui a pouco uma pessoa tentou pegar a arma dele e a arma disparou. Aí é uma coisa. Aí não é aquele cara... O que se dizia ali, doutor, claro, não vai aparecer o vídeo, eu tô com a outra câmera, a pena que a gente não vê, que a polícia, o depoimento, a denúncia lá, que o policial teria dado um tiro no braço, esse tiro transfixou o braço dele e pegou na mulher que estava embaixo. Aí tu pegar um policial, pegar uma arma, apoiar no braço, atirar, se tu quer matar a pessoa, tu atira, tu vai apoiar no braço. Tem coisas que... Não. Claro, a gente sabe que não fecha, mas a gente tem que provar. E aí que eu lhe falei que a gente fez vários exames de resíduo de tiro, distância de tiro, tinha os efeitos secundários. Claro, isso aí já nos dá um podcast, 2 horas, de explicar essas questões dos efeitos secundários de tiro ali, a questão do esfumaçamento, da tatuagem, todas essas coisas que eu digo que esse conhecimento de balística que eram fundamentais. E a gente conseguiu apresentar isso no júri. Eu fiz os testes, a gente botou manequins lá no júri, expliquei o cone de dispersão de um disparo de arma de fogo, e depois o veículo foi disponibilizado lá dentro. Aí a gente se sentiu em casa, né? Porque é como se eu estivesse na cena do crime, reconstruir a cena do crime, e não do crime, né? Do que aconteceu, daquela morte violenta, e a gente poder explicar cada um daqueles vestígios, onde é que estava a mancha de sangue. A gente fez estudo em mancha de sangue, tinha backspatter, tinha um monte de coisa, muito técnica, assim, que os respingos da mancha de sangue, dizia de onde é que veio aquele sangue. Então, assim, o que acaba acontecendo? Ele saiu daí pela porta da frente do tribunal, saiu pela porta da frente. E entrou ali para tomar, sei lá, 20, 30, não sei quantos anos ele ia cumprir. Mas ele já tinha cumprido um tempo, e aí foi desqualificado para culposo. Né? Então, isso é um... E tu imagina um caso de comoção pública que a imprensa, todo mundo já tinha condenado. E foi um caso tão interessante, porque era para ser 2 dias, a gente ficou 6 dias em Macapá. E a gente viu advogados, estudantes de direito, eles assim, procuraram lá uma hora,
Então, o que a gente quer falar, a gente nunca viu nada disso aqui, a gente não de ver uma demonstração dessa, assim, de assistentes técnicos. Eram 3 assistentes técnicos, eu e o doutor Antônio pela defesa, que é o legista, né? E um assistente técnico lá da acusação com uma outra tese lá totalmente diferente. Algumas questões lá que, sem embasamento jurídico, não vou nem comentar, né? Mas defender o nosso trabalho. O que acabou acontecendo, que era o tema de ontem, se um assistente técnico ele consegue ajudar a mudar ou alterar, né, a decisão de um tribunal. Então, isso eu não sei o que aconteceria, né, se a gente não tivesse atuado, né? Poderia ser que os advogados conseguissem da mesma forma o êxito, mas creio que fica muito mais, e eu tratei sobre isso ontem, essa questão do convencimento de quem vai julgar. Então, aquele cidadão que vai estar ouvindo o podcast, que ele não é um advogado, que não é um especialista, imagina uma pessoa lá, que são os juízes do caso ali, é o conselho de sentença, são pessoas comuns. Ela conseguir entender aquilo, e aí ela conseguir julgar com tranquilidade, porque sempre tem aquela dúvida, né? Será que essa pessoa realmente não sei? Aí fica aquela disputa do advogado e do promotor ali. Então foi um júri muito emblemático no Amapá, tá no Tribunal de Justiça, ela foi marcado assim no Tribunal de Justiça, até a foto, quem procurar o caso, lá sou eu depondo, assim, até a foto ficou, porque estou eu sentado assim de frente para os jurados, é uma foto bem, bem bacana, assim, para quem está no júri, está acostumado, mas é a gente ali explicando para os juízes, que é aquele conceito de sentença, né? Os nossos estudos e aquelas questões. Então tinha resíduo de tiro, tinha mancha de sangue, mas essas questões muito de aonde estaria essa arma, entendeu? Se essa arma ela estaria mais para cá ou se ela estaria inclinada, e como é que ele ia atirar aqui? Então, e aí em algum momento aí tinha essa questão do filho, né? E os advogados foram muito, muito inteligentes também, assim, que em algum momento o filho, ninguém viu o réu com a arma na mão, só se viu o filho dela com a arma na mão. Nos vídeos aparece isso, só aparece ele com a arma na mão. Em algum momento ele disse que tirou a arma do réu, que seria esse policial. Então, e aí até o advogado pediu que ele mostrasse como é que ele tirou a arma. E aí quando ele tirou a arma disparou. Da forma como a arma foi usada. Porque ele puxou, pelo deixar a arma destravada, tu puxou o gatilho, a arma disparou. Então, é quase uma prova que se tu puxar a arma e a arma estiver destravada e tu puxar a arma de mim para tirar, e se tu tiver com o dedo no gatilho, essa arma vai disparar. E ela vai pegar no teu braço. E aí ela vai pegar nela. Aí justifica um tiro, uma disputa pela arma, né, puxando o gatilho. Fechava toda essa dinâmica. E o formato do ferimento, como é que o tiro entrou, por onde é que o tiro saiu, os resíduos todos. Então foi assim um caso... tinha me pedido, né, que a gente falasse sobre algum caso. Então esse é um caso muito rico, porque ele trata de arma, ele trata de munição, ele trata de efeitos secundários de tiro, ele trata de perfil de mancha de sangue, ele trata de análise de celular, ele trata de reprodução simulada, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, uma reprodução simulada ser feita dentro do júri. Porque normalmente o que a gente trabalha com os advogados? Às vezes a reprodução simulada, para o cidadão comum que estiver ouvindo, que a gente chama, que não, que o leigo chama de reconstituição, isso não existe, né? Não tem como reconstituir uma coisa, o termo técnico ali é RSF, né? Reprodução simulada dos fatos. Tu tentar recriar aquele ambiente, claro que se fosse a perícia que fizesse, ela ia ouvir ele, ia ouvir o fulano, ia ouvir todo mundo, as pessoas iam ter papéis, mas o que se fez ali no júri? A acusação tinha pedido que levasse o carro para lá para o perito da acusação demonstrar. Aí, quando eu olhei aquilo, eu disse para o advogado: doutor, nós temos que pedir para nós também fazer isso. Não vamos deixar a acusação fazer, eu quero as mesmas condições. Só que acabou não sendo as mesmas condições. Ele foi lá, botaram o carro lá e fizeram: não, a gente levou tudo que o perito criminal usa, a gente está acostumado. Levei marquinha, levei impresso as fotos dos ferimentos. Tá vendo isso aqui? Aqui estava o sangue, aqui é o ferimento dela, mostrar o ferimento desse tamanho para as pessoas enxergarem. Então a gente fez todo um trabalho ali de realmente tentar recriar o máximo possível o que a gente conseguia reconstruir baseado
da nossa leitura dos laudos periciais e de todos aqueles vestígios. Então, foi um caso, assim, eu achei um caso muito interessante, muito, para mim, muito emblemático. A gente passa dias, meses estudando um caso desse, né? Então, até para as pessoas entenderem que não é uma coisa simples, por isso que eu digo, acho muito difícil, né? E uma equipe, nós trabalhamos em vários peritos, aí o colega nossa aqui, que é especialista em mancha de sangue, uma outra colega que foi diretora, que é perita de local, instrutora de perícia criminal, e mais o doutor Antônio, que é o diretor da perícia do Piauí, legista, que é um monstro, medicina legal. Então, assim, que um trabalho científico de tu tentar resgatar o máximo daquela verdade científica baseada em vestígios, né? Então, esse eu acho que é o grande diferencial que a gente consegue em ter uma equipe técnica boa, né, assessorando os advogados, né? Até brinco com alguns advogados, olha, a gente é que nem traficante, você vai viciar na gente, né? Vai começar a trabalhar com a gente. Porque é uma coisa, eu não sei se é eu que sou apaixonado demais por isso, por gostar demais da perícia criminal. Me lembro de secretário de segurança, doutor, olha aqui que a gente descobriu, que o secretário ficava empolgado, porque é aquela coisa do CSI mesmo, do filme, da série, só que na vida real. Então eu acho que e tu tá decidindo ali a vida das pessoas, né, a vida das pessoas, a liberdade das pessoas, e uma família. Nossa, esse caso até, desculpa se eu me emocionar um pouco, assim, porque depois tu vê o familiar, tu vê ele, a irmã dele que nos contratou, sabe, acreditava nele, assim, da verdade dele, um cara 100% concurseiro, um guri do bem, assim, e se pegou nessa situação. Daqui a pouco tu tá sendo condenado, assim. Tem um filme que eu sempre cito, que é o Quarto Poder, né, que a imprensa é o quarto poder, né, ela condena, né, ela daqui a pouco, naquele afã de divulgar as coisas, assim, isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar, e os advogados devem enfrentar muito mais que a gente, mas acho nada melhor para o advogado do que ter uma equipe técnica ali, que é como eu enxergo, realmente, né, que a gente fazia com a investigação, trabalhar junto com o delegado, trabalhar junto com o promotor ali, para produzir as provas, para buscar a verdade. E o advogado também, daqui a pouco, tu teve uma investigação que foi mal feita, ou foi enviesada, que eu acho que é um assunto muito bacana de tratar, Augusto, sabe? Sobre vieses, né? Eu acho que é um tema interessante, se uma hora tu puder trazer aí pro podcast. Daqui a pouco tu vê uma investigação enviesada, ou viés de confirmação. Daqui a pouco eu digo, não, doutor, isso aqui foi suicídio. Ah, não, se foi suicídio, então eu vou, né? Foi isso que aconteceu. Não é assim que a gente trabalha com perícia, não é assim que a gente trabalha com prova. A prova pericial, a gente vai analisando, e à medida que tu vai analisando, a verdade surge daquilo ali. Tu não pode partir de uma coisa que tu acha que aconteceu e conseguir provar com aquelas coisas que tu está encontrando. O caminho é o contrário. O caminho da busca da verdade científica é à medida que a gente vai fazendo cada laudo, saber que cada laudo, por isso que eu falo essa coisa de saber quais os exames que tem que ser feitos, e a gente vai pegando os resultados de cada exame, por isso que eu chamo de mosaico, é um pedacinho que tu vai colando e daqui a pouco, olha, é isso aqui que aconteceu. E aí dentro da filosofia, né, de Popper, se tu não consegue provar que eu tô errado, eu tô certo. Então tu vai ter que provar que eu tô errado. Então acho que isso é muito legal, né, se a gente puder trazer alguma coisa aí de filosofia, da ciência, né, essa questão do... todo momento, o perito, essa análise que a gente faz, nós temos que tentar derrubar a nossa própria tese. Eu estou começando a chegar, eu tenho que tentar encontrar falhas nela para derrubar ela, mas aí se ela se sustenta, claro, pode ter outra, né? Não são os donos da verdade, né? E também os mais sublimes aí, conhecedores, né, da ciência, mas isso também é com os advogados, e acho que é dentro do caso, porque vocês vão enfrentar lá, já falando para os advogados, claro, para os promotores, aquele embate, né? Claro, não é uma luta, mas é um embate de teses jurídicas, né? Aquele embate das teses jurídicas que elas vão se confrontar. E, de uma certa forma, um lado vai tentar minar, né,
as tuas teses ali naquelas falhas, naquelas lacunas, né? Então eu acho que a gente acaba ajudando o advogado para ir tapando essas lacunas e eu gosto muito daquele advogado que ele é questionador, como eu tinha tem promotor que eu trabalhei em Canoas que era maravilhoso, assim, que ele ia lá e sentava comigo, mas isso aqui, Kleber, não pode ser assim, não pode ser assado, e o que quer dizer esse troço, por que isso aqui não, e ficar, sabe, quer negar as tuas teses, assim, tentar achar as falhas que tá naquela tua tese, que vai acabar sendo melhor aí pro teu cliente, né? Estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero que mais uma vez agradecer pela presença aqui do nosso convidado, né, o perito Kleber Miller, que trouxe, assim, esse tema tão interessante que é perícia, né? Como o nosso convidado citou, desde a série CSI, a gente vê muito no cinema, né? Essa questão de, às vezes, uma perícia técnica resolver um caso todo. Então, assim, realmente é uma área, assim, que para nós, advogados, ela encanta, né? Justamente porque, como eu citei, a gente tem muito contato, assim, vamos chamar assim, com papel, né? Ou com a lei, com a jurisprudência, com a doutrina, mas é muito legal ver, assim, um profissional com esse conhecimento técnico que tem o contato mesmo com essa prova, né? Com essa produção de prova técnica. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui por compartilhar o seu conhecimento com a nossa audiência. Também eu deixo aqui o espaço aberto para o nosso convidado, para suas considerações finais, também se quiser fazer alguma indicação ou a divulgação de algum trabalho para a nossa audiência, por favor, fique à vontade, a palavra está contigo. Nesse espaço, agradecer, né, ao doutor Augusto, pelo convite, escuto ali o podcast. Nós também temos um podcast, eu falei para o doutor Augusto, o Forensicast, né, de Forensic, que a gente parou um pouco a fazer com o Eduardo, o perito Eduardo. Eu acho muito legal, eu acho que é um jeito bacana de se estudar também. A gente ouve tanta porcaria aí, né, doutor? No rádio, na televisão, então, às vezes a gente tem aquele caminho para o trabalho, um tempo ali, ficar ouvindo, né, daqui a pouco a gente vai estar uma pessoa, até acho bacana, né, se uma hora estiver nos ouvindo aí, tirar um print, né, marcar a gente aí, né, doutor Augusto? Tô ouvindo aí o podcast aí de vocês aí, e o Forensicast é muito bacana, mas em relação a mim, o pessoal procurar aí perito Kleber Miller, Kleber com C, Müller, Müller alemão aí com M, com U, Kleber Müller, vai encontrar bastante coisa na internet, mas o meu Instagram é @perito.klebermiller. Tenho trabalho bastante... Tem uma equipe aqui, né, que me assessora, mas tem o Yuri, que é meu gurizão aí, que é do marketing, o Yuri Miller aí que faz as minhas mídias e divulga. Então no meu Instagram também vocês vão conseguir acessar lá o site, eu tenho o meu site lá do perito Kleber Miller, e eu tenho um canal no YouTube também, que eu trato de ciência forense, tem bastante. Nós tínhamos um programa aí que eu fazia com os colegas aí, a gente botei tudo lá no YouTube, tem bastante material, às vezes a gente não consegue, às vezes eu dou uma parada aí, mas é uma grande oportunidade, assim, acho muito bacana poder falar do que a gente gosta, né, doutor? Falar de direito, falar de perícia criminal, falar de ciência, né? Que é o que a gente trabalha, que é o que a gente gosta. É uma grande satisfação poder ter participado. As indicações, recomendações do nosso convidado vão constar na descrição desse episódio. Também quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.